Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja abençoada do Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Hoje Deus tem uma palavra de vida sobre você. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Deus tem algo maravilhoso sobre você. Algo maravilhoso. Mistérios de Deus vão ser revelados hoje aqui. E só recebe aquele que crê. Só recebe aquele que pede. Quantos creem aqui nessa noite? Quantos querem receber deste algo de Deus? Então, em nome de Jesus, nós queremos profetizar nesta sexta-feira que todo cansaço físico, que tudo aquilo que veio contra nós durante essa semana, aquilo que quer tentar destruir esse nosso momento de comunhão com Deus, em nome de Jesus, vai cair por terra nessa noite. Porque este lugar aqui, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, e nós sabemos que os céus estão abertos nessa noite. E a glória de Deus vai vir sobre nós. E nós queremos receber mais dele, amém? Então feche os seus olhos nesse momento. Levanta as suas mãos. Como um povo livre que adora o Senhor em espírito e em verdade. Que adora com liberdade ao Senhor. Então aí do seu lugar comece a orar. Comece a pedir, Espírito Santo de Deus. Toca a minha vida nessa noite. Faça desse culto o melhor culto da minha vida. Eu quero sair daqui totalmente transformado, totalmente renovado. Que as minhas forças sejam renovadas nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa renovar a minha fé, renovar a minha alegria, renovar a paz que eu encontro aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite crendo que esta é uma noite de decisão para as nossas vidas. Hoje é a noite que o Senhor tem uma palavra profética sobre nós. E nós nos colocamos diante dos Teus pés, Senhor, e reconhecemos que precisamos de Ti. Por isso estamos aqui, Senhor. Fizemos a boa escolha de estar aqui nessa noite, diante do Senhor, para Te entregar o nosso melhor. Nós cremos que o Teu Espírito Santo já está agindo em nosso meio, já está nos curando, já está nos revestindo de autoridade para declarar que Satanás e seus demônios não têm poder sobre as nossas vidas, não têm poder sobre a nossa mente, não têm poder sobre o nosso corpo. Nós declaramos que o sangue do Cordeiro está aqui nessa noite. O manto de sangue do Senhor Jesus está aqui, nos purificando e nos livrando de todo mal, de todo pecado. Por isso, como verdadeiros soldados de Jesus, nós nos posicionamos nessa noite e declaramos através da palavra, através da adoração proferida dos nossos lábios, que o Senhor Jesus é o Senhor da guerra. Oh, Ele está à frente das nossas batalhas. Por isso nós não iremos temer mal algum que vem contra nós. Porque como a palavra de Deus diz, por um caminho Ele vem, mas por 7 Ele vai ter que fugir. Porque o Todo-Poderoso está aqui neste lugar. O Rei dos Reis está aqui neste lugar. E nessa noite nós glorificamos, nós bendizemos, dizemos Santo, 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 Santo é o Senhor. Oh, Santo é o Senhor. Aonde a luz não pode haver trevas. E é por isso que nós nos levantamos nessa noite, declarando que este lugar é livre, para que a glória de Deus se manifeste. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Nós declaramos, como corpo de Cristo, que este lugar está cheio da presença de Deus, da unção do Espírito Santo, que quebra todo jugo e que traz transformação, libertação, restauração, cura, cura, em nome de Jesus. Se você crê, declara.
declare um glória a Deus, um aleluia, porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, restaurando a sua vida. Ele está te libertando, Ele está te libertando nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que nessa noite, você, quando eu contar até 3, nós vamos aplaudir ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, às vezes você chegou amarrado aqui nessa noite. O diabo está tentando tirar a tua alegria, a tua paz, mas em nome de Jesus nós declaramos que aqui neste lugar há liberdade e você é livre para adorar e bendizer ao Senhor. Amém? Quando eu contar até 3, nós vamos aplaudir e glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. 1, 2, 3. Celebre, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tu és digno, Senhor, tu és digno e bem-vindo neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes por estar mais um dia aqui? Quantos venceram a semana e estão aqui para louvar ao Senhor? Por isso nós vamos te louvar, Senhor. E nós somos livres. Quantos estão livres aqui? Dê um glória a Deus. Levante as suas mãos. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Me condenaram a uma vida amarga, me amarraram pra eu não prosperar, rasgaram meus sonhos, meu ministério, cortaram minhas asas pra eu não mais voar. Mas o que o povo de Deus fez? Mas eu clamei ao Deus do céu, Ele ouviu o meu clamor. Egito da escravidão, do frio, do medo, dessa escuridão, da mentira, do roubo de altares pagãos. Liberta-me, Cristo, com a tua unção. Oh, Senhor, venha libertar-nos. Venha, Senhor Jesus Cristo, com tua unção, com a tua glória. Amarga, me amarraram pra eu não prosperar, rasgaram meus sonhos, o meu ministério. Olha o que o diabo faz. Cortaram minhas asas, mas aquele Todo-Poderoso, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Mas eu clamei ao Deus do céu, Ele ouviu o meu clamor. Por isso clama de glória, igreja de Deus. Liberta-me, liberta-me, liberta-me.
do fogo do Egito, da escravidão, do frio, do medo, dessa escuridão, da mentira, do roubo de altares pagãos. Liberta-me, Cristo, com a tua unção. Quantos aqui nesta noite estão livres para louvar e engrandecer ao nome do Senhor? Então eu quero que você coloque a mão na sua cabeça neste momento e libere palavras. Se unja neste momento. Quebre todas as amarras do diabo. Em nome de Jesus, todo espírito maligno caia por terra agora. Agora, a palavra do Senhor nos diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então neste momento eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e você clame. Clame, Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno. Nós repreendemos, Senhor, o espírito do medo nesta noite. Nós repreendemos, Senhor Jesus Cristo, todo espírito de engano. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós somos livres para louvar ao teu santo nome. Em nome de Jesus, seja livre do alto da cabeça até a planta dos teus pés. Diabo, seja queimado do alto da cabeça até a planta dos teus pés. Você não tem poder contra o povo de Deus. Oh, clame, igreja, liberta-me, Senhor. Liberta-me agora. Liberta-me, oh, liberta-me. Liberta-me, 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 liberta-me. Você pode aplaudir a Ele. Se você é liberto, se você é livre, aplauda a Ele. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que a tua unção já se faz presente nesta noite. Aqui na tua casa nós temos liberdade para louvar e engrandecer o teu santo nome. Aleluia. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Declare. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Olha o que o Senhor faz. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar a Deus. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar a Deus. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Minha fofoca cai, 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 doença vai, vai, o demônio sai sai, sai e não volta mais. Minha fofoca cai, 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 doença vai, o vai, demônio sai sai, sai. não volta mais. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Quantos recebem essa unção nessa noite? Então
Levante as suas mãos para o alto e diga: Senhor, eu recebo a minha cura, a minha libertação. Por isso nós vamos declarar mais uma vez. Nós vamos declarar com todo o nosso coração: na casa de meu Pai a unção e a poder, mas com toda a convicção do seu coração, recebendo tudo o que você necessita nesta noite. Só a igreja declara: na casa de meu Pai de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Você pode aplaudir a Ele. Obrigada, Senhor. Oh, Senhor, obrigada. Nós te pedimos nesta noite, venha rasgar os céus aqui neste lugar. Feche os teus olhos, levante as suas mãos. Fala: Senhor, eis-me aqui na tua casa, na tua presença. Rasga os céus nessa noite, derrama a tua unção aqui neste lugar. Eu abro meu coração, ó Pai. Eu me esvazio de mim mesma ou de mim mesmo e te peço: enche-me. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, Senhor, nós queremos mais de ti nessa noite. Venha com teu fogo, com teu Espírito Santo. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, festa no nosso Deus.
céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. A igreja declara: grande Deus. Que os céus fechados se abram. Que os céus a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa fé e esperança estão em Ti, Senhor. Nós depositamos a nossa esperança em Ti, Senhor, porque jamais seremos confundidos, jamais seremos abalados. Oh Senhor, nós Te louvamos. Nós declaramos, ó Pai, que não existe, não existiu e jamais existirá, ó Pai, alguém maior que Tu, alguém mais lindo, alguém mais poderoso. Tu és único, Tu és soberano, Senhor. Fecha os teus olhos, declare palavras de amor a Ele. Diga: Pai, Tu és único na minha vida. Eu Te louvo e Te engrandeço. Tu és santo. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reinas, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tu és Jesus. Oh Senhor, nós Te louvamos tanto. Não há palavras, ó Pai, para expressar o nosso amor a Ti. Oh, aleluia, aleluia. Não há soberano e fiel. Não há outro como
pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, tudo pra mim. Se ele é tudo pra você, declare. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Você declara. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu... Mais uma vez. És o Alfa e Ômega. Eu quero que neste momento você coloque a mão no seu coração. Nós estamos em uma sexta-feira. Eu não sei como foi a sua semana. Muitos aqui provavelmente tiveram uma semana turbulenta. Mas eu quero te dizer que você chegou aqui. E o único motivo de você ter chegado aqui, o nome dele é Jesus Cristo. Talvez milhões de pensamentos passaram pela sua mente. Eu não sei a sua saúde como se encontra, mas eu quero declarar sobre a sua vida o Alfa e o Ômega, o primeiro e o único, o princípio e o fim. Ele que te trouxe aqui nesta noite. Então coloque a sua mão no seu coração e agradeça a Ele neste momento. Fala: Senhor, obrigada pela minha semana. Talvez, Senhor, obrigada por aquele problema que eu tive. Eu tive aquele problema, mas eu venci. Você pode declarar: eu venci. Não foi pela minha própria força, não foi pela sua própria força, mas aquele que estava ao seu lado se chama Jesus Cristo. O Consolador estava com você. Aqueles pensamentos positivos não era você, era o Espírito Santo de Deus. Quais as suas palavras a Ele neste momento? Obrigada, Pai. Obrigada pela minha família. Obrigada pela minha saúde. Obrigada pelo meu emprego, pelo meu trabalho. Se você está procurando emprego, declare: obrigada pelo meu emprego, pelo meu trabalho, porque Ele é provedor. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus.
Senhor, nós te louvamos. Glorifique a Ele aí onde você se encontra. Glorifique a Ele. Eu sei que o Espírito de Deus já se faz presente neste lugar. Oh, Senhor, nós te louvamos. Levante a sua voz. O que você pode entregar a Ele nesta noite? Obrigada, Pai. Eu te louvo, eu te engrandeço. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor e pela tua presença neste lugar. Abrimos o nosso coração para receber tudo que o céu tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Boa noite. Olha para quem está perto de você, diga boa noite. Faz um elogio para ele. E depois pode se sentar abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Como é bom ter você aqui, como é bom falar com você que está em casa. E é bom falar sempre que onde você está se torna uma extensão da igreja. Ou seja, a mesma unção que está aqui neste lugar, que chegue aonde quer que você esteja. Muitos irmãos ficam impossibilitados de virem, outros estão trabalhando, viajando, em deslocamento. Também o nosso culto, ele é assistido nos hospitais. E eu quero fazer um convite a todos vocês, dizendo que não se trata apenas de assistir, mas de cultuar. Amém? Mas, por outro lado, é muito importante. Quando você pode, venha à igreja. E não seja apenas um crente de domingo. O culto de sexta é também para te edificar espiritualmente. Por outro lado, eu compartilho com os irmãos que tem alguns que dizem: pastor, ore por mim por isso, ore por mim por aquilo. E na verdade, se estas pessoas viessem no culto de sexta-feira, entendessem o espírito da reunião, elas romperiam em fé. Elas buscariam essa autolibertação, essa cura, não só do corpo, mas cura da alma, cura das emoções, cura dos traumas, cura das feridas, e se reveste de poder e autoridade para poder vencer. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais graça do Senhor você recebe. Amém? Tudo bem com vocês aí em cima? Mateus e Adriele, casadinhos de novo. Tá legal a vida de casado, Mateus? Tá, Adriele? Alguma reclamação? Fale agora ou cale-se para sempre. Que bacana, glória a Deus. Quem que está ali? É o Gur que está lá em cima? Tudo bem? E do lado é o Davi. Amém, glória a Deus. Maurício fez aniversário ontem, aleluia. Deus te abençoe, viu, irmão querido do coração. Que Deus multiplique tudo aquilo de bênção que você tem recebido, de graça, de favor, viu? Amamos muito você, viu? Glória a Deus. Depois a gente vai comer uma torta no chinês na rua do mercado. Não é brincadeira. Eu ia contar uma situação aqui, mas eu acho que eu não vou contar não. Que eu fui comer lá, eu falei: do que é essa torta? Ela falou: é de frango. Falei: é legal, né? Mas daqui a pouco estava um monte de pomba assim na porta da loja, da lanchonete. Ela falou: sai frango, sai frango. Eu falei: Jesus. É claro que não tem nada a ver, né? Mas na cabeça da gente, já viu, né? Eu estava comendo a torta de frango, ouvindo.
Queridos, deixa eu ver quantos destes irmãos estão aqui hoje. O Douglas Godoy está lá no estacionamento. A Júnia, a Rose Cola Grande está ali. A Maria Conceição, o Marcos de Atibaia, a Meire, a Danila, a Claudete e o Toninho, Thaís e Diego, Mônica, a Graciela, o Lucas da Graciela, ou Graziela, né? A Sandra, Elaine, o Júlio, Valdineide, Donizete, Alessandra, o Donizete Ortiz aqui, a Alessandra, o Neemias, a Rose, Natasha, enfim, alguns irmãos que nós gostaríamos de chamar para estar mais junto da gente e para servir como servo, né, em nossos eventos, nos trabalhos que vamos ter, né? Temos aí os nossos titulares, mas são aquelas pessoas novas que têm um coração assim muito aberto, né, para servir. Então a gente quer oficializar isso. Então, no Integrando, eu acredito que já vai ter até camiseta para esse pessoal aí. Por enquanto não virou. É interessante isso, né? Tem gente que tem muito pedido. Olha, eu não vou poder pegar teu pedido porque eu tenho muito pedido. Aí eu fui num camarada, ele falou, não vou poder pegar o teu pedido porque eu tenho muito pedido. Aí ele dispensa. Eu falei, você já pensou em de repente, né, terceirizar, sei lá, ampliar teu negócio? Falei, não, tá bom demais desse jeito, não é? Assim eu fico mais tranquilo. Diferente do outro, que é o nosso irmãozinho querido lá, que ele tem muito pedido, uma demanda muito grande, e realmente quando ele não pega, é porque não dá para pegar. Mas enfim, coloca para nós a agenda. Dia 12, já aconteceu a festa das crianças, foi uma grande bênção. Quero agradecer aos papais, às mamães, a todos pela mobilização, pelos recursos, pelas orações, pelo serviço, enfim, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Estamos aqui evangelizando as nossas crianças, e criança tem o mesmo potencial que os adultos, são ovelhas do mesmo jeito e ganhadora de almas, amém? Só que são ovelhinhas. Foi uma grande bênção. Obrigado, Deus abençoe. Vi as fotos, fiquei muito empolgado, dá vontade de ser criança de novo, né? Mas é só vontade, não dá não. Por outro lado, dia 15, nós temos dia 15 do 10, infelizmente não pudemos realizar esta reunião, mas a gente vai transferir, tá certo? E no tempo próprio, eu digo a vocês para quando foi essa reunião, a gente vai remarcar. O curso de batismo amanhã, dia 22 do 10, às 19h30. Esse curso é um cursão, é um dia onde nós tiramos as dúvidas, onde nós ministramos com muita propriedade sobre o assunto. Então todo mundo que tem dúvidas sobre batismo, pastor, eu não sei se eu devo ou não devo batizar, a Bíblia diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não diz quem não crer e não for batizado. Por quê? Porque subentende-se que aquele que não desce as águas, que não se batiza, é porque não se decidiu verdadeiramente por Jesus. O batismo é uma declaração pública de fé. Você que já entregou a vida para Jesus, você já é de Jesus, mas nós precisamos entender que este é o segundo passo, e nós precisamos descer as águas, tá bom? Então, traga alguém da sua família, que está na dúvida, não sabe se vai ou não vai batizar. Dificilmente quem participa desse cursão não se batiza, tá? E traga o seu filho, a sua filha, não é? Apoie para que possa estar aqui. Entendeu, né, Juninho?
Mas isso é muito sério. Depois nós vamos ter, no domingo, o batismo vai ser no domingo, o cursão vai ser no sábado e o batismo no domingo, está tudo certo. Um casal de amigos cederam para nós a chácara para poder fazer o batismo. Então nós vimos para cá, fazemos uma grande festa, começa com um cafezão, glória a Deus, aleluia, e depois desse café vocês vêm para cá, nós temos uma ministração rápida e depois nós saímos em carreata. Vamos assistir o vídeo da carreata, por favor, do último batismo que nós tivemos? Nós vamos receber essas pessoas com muito carinho e derramar sobre elas muito amor.
coisa à minha volta vai ter que mudar. Aleluia! São milhares de pessoas que virão pra te encontrar Jesus. Na precisa, o lugar onde eu passar não vai ter que se enganar. E se a tristeza You were the word at the beginning, the one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Saia daqui hoje com esta palavra profética. Anda na presença dele. Vão na paz, abençoados, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Que coisa linda, né? Emociona, não emociona? Toca lá no profundo do coração da gente. Ó, tem gente até chorando. Ó. Maravilha. Então vamos orar, vamos buscar Deus para que esse dia seja marcante na vida desses irmãos. Volta a agenda para mim, por favor, Davi.
Aí depois nós temos o integrando no dia 30, mas mudou por conta do segundo turno, né? Aí a gente vai... O que é o integrando? O integrando é quando a gente incorpora esses irmãos, ou integra, né, melhor falando, esses irmãos à igreja, a família de Deus, são recebidos como membros, como filhos, filhas, e é um dia muito especial. Você que não fez o integrando ainda, ficha azul, é um dia que a gente vai oferecer também um café abençoado. Eu quero agradecer muito aos irmãos, que tem um coração assim muito grande, né? Porque a gente divide, um traz um bolo, né? Outro traz bolacha, outro traz o queijo, e a gente monta aquele banquete lindo lá. Não pesa para ninguém. E eu quero te falar que tudo aquilo que você planta no reino de Deus, você vai colher. E se você abençoa com qualquer coisa, desde que de coração, Deus vai multiplicar na sua vida, tá bom? Nunca faça nada murmurando. A Bíblia diz assim: fazei tudo sem murmuração. Se for para dar qualquer coisa, cooperar, servir com algum tipo de reclamação no coração, quero te pedir uma coisa: não faça, porque isso vai ser maldição para a sua vida. Agora, se você tem um coração aberto, vai ser bênção. Olha, pega na saída esta ficha de batismo e preenche, por favor, com letra legível, para que possamos fazer o certificado de batismo de vocês. Você, depois que preencher, vai me entregar só essa parte, ou entrega lá na frente, ou entrega na hora da oferta, tá bom? Por favor, destaca e entrega para facilitar o nosso trabalho. Eu acredito. E depois a gente vai ter no dia 19/11 a consagração dos oficiais da igreja, os pastores, presbíteros, diáconos, e depois a formatura do curso de crescimento espiritual no dia 27/11, tá bom? Falando em curso, nós temos aqui os irmãos do Rema. Tudo bem? Parece que me trouxeram até um presente. Vem cá que eu quero receber aqui no altar esse presente aqui. Vamos ver o que nós recebemos hoje. Oh, aleluia. É tão bom receber presente. Ainda mais esse. Vem cá, vem cá, vem cá. Pastor Rubens vai ficar embaixo? Vem cá. Oh, pois. Olha aí. Deixa eu tirar daqui. Grande homem de Deus, né, rapaz? O legado que ele deixou é impressionante, né? Rick Renner, o cantor sertanejo americano. Eu sei quem é, mas obviamente a gente já tinha conversado sobre o assunto, né? A vontade de Deus, a chave para o sucesso. Olha só, quem não anda na vontade de Deus, a vida atrasa. O propósito de Deus de repente não se cumpre, mas a culpa não é do Senhor, é da pessoa. Quer falar um pouquinho do Rema? Graças e paz, irmãos, vocês estão bem? Então nós somos do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, que está situado aqui em Atibaia. Ele foi criado pelo ministro Kenneth Reagan e ele está em vários países e agora está aqui pertinho de nós aqui em Atibaia. Nós estamos lá, é um curso de crescimento espiritual que é feito em 2 anos e é transformação para sua vida e para o seu ministério. Se vocês quiserem mais informações, nós estamos aqui à disposição de vocês. Nós temos o site também do Rema Brasil e lá também tem a unidade Atibaia que vocês vão ter mais informações. E é um curso impressionante, mudou a minha vida, mudou a vida do pastor Rubens e tem mudado a vida de muitas pessoas, não só no Brasil como fora também. E é uma bênção. Você vai crescer e você vai ajudar o pastor a crescer aqui no ministério também. Amém? Hoje o Rema está em quantos países? 50 países. O Rema está em 50 países. Acho que é 50 ou 51, estou em dúvida. 350 Remas. Quantos países? 50, eu estou em dúvida se é 50 ou 51. Sempre o número é mais alto. O número é evangelástico. Não é, eu estou em dúvida que é sobre 50. 50 eu tenho certeza.
350 remas, e nós temos 13 em presídio, tanto masculino como feminino aqui no Brasil. Que Deus abençoe muito vocês. Pastorzão, obrigado. Obrigado, pastor. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério, eu comecei timidamente. Até que eu tive uma experiência pela TV. Eu queria muito ser batizado no Espírito Santo. E eu não sabia como. E a igreja que eu estava não tinha esta visão de batismo no Espírito Santo, se encher do Espírito. Até vim de uma igreja mais tradicional, onde o pastor dizia lá atrás que não queria ninguém orando em línguas na igreja, porque podia ser um espírito maligno se passando pelo Espírito Santo. Nós temos uma passagem em Lucas que diz assim, que aquele que pede pão, recebe pão, aquele que pede pedra, recebe pedra. E assim é o Espírito Santo, né? E o homem, o pai que não nega um bem para o filho, quanto mais o Senhor não negará o Espírito Santo. Então, eu me lembro que eu estava muito sedento e faminto. Aí, um dia eu ligo e dou de cara com uma senhora ministrando. Eu não sabia quem era, né? Eu pensei até que fosse alguém do movimento carismático, coisa do tipo, mas ela tinha uma autoridade espiritual muito grande. E ela era chamada, o nome dela era Valnice Milhomens Coelho. E essa mulher teve o ministério dela sacudido quando lá na África ela entrou em contato com o ministério Rema, né, do pastor Kenneth Hagin. E foi muito interessante que eu me lembro que eu estava na sala da minha casa, quando ela disse, ministrando sobre os dons do Espírito, receba o batismo no Espírito Santo. Meu caderno foi de um lado, a caneta do outro, eu caí de joelho e fiquei orando em línguas ali durante muito tempo. Então meu ministério era tímido, até que eu comecei a entender sobre a manifestação do Espírito, sobre fé, né? O que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a fé. E eu comecei a ver os sinais de Deus se manifestando em meu ministério. Então, é disso que nós precisamos hoje. O Kenneth Hagin deixou um legado muito grande, e que nós possamos desfrutar daquilo que Deus entregou através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aprendemos semana passada sobre o poder Aprendemos semana passada sobre o poder De novo. Aprendemos semana passada sobre o poder Pergunta prática. Quem é que trabalhou essa questão de perdão durante a semana? Não precisa levantar a mão. É só realmente para mexer com você, porque de nada adianta você chegar aqui, assistir o culto, ir embora e não colocar em prática aquilo que você recebeu da parte de Deus. A palavra que você recebe, ela é espírito e vida. E esta palavra tem poder para transformar a sua realidade, seja ela qual for. Então você precisa vir aqui e entender que por detrás daquela palavra que te foi entregue da parte do Senhor, existe uma unção. Como diz o profeta, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Se lembram? Quando foi dito para Jesus, basta que diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. O centurião romano, ele era um oficial do exército romano, ele sabia o poder que existia na autoridade
de Jesus. Só podia estar ali, em nome de Deus, Jesus como homem, para ser usado da forma que ele era usado. Ele disse: eu digo vai, vai, vem, vem, faça isso, faça aquilo, e os soldados obedecem. Mas eu sei que se o Senhor está aqui, está revestido dessa autoridade, então não há necessidade de ir na minha casa, basta que diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Parafraseando. E Jesus disse assim que eu nunca vi uma fé dessa em Israel, eu nunca vi uma fé dessa na igreja. Por quê? Porque é tudo tão simples. Lembra com Naamã como é que foi? Vai lá e se banha no rio. Ele queria discutir a questão do rio. Não, tem rio mais limpo, mas eu vou ter que afundar, mergulhar nesse rio poluído. Nós precisamos entender que quando nós obedecemos, existe algo da parte de Deus que é liberado para a nossa vida. E tem muita gente com a vida amarrada, por quê? Porque é zangado, porque é carrancudo, é de mal com a vida. Quando acorda de manhã parece que toma lá no café da manhã uma xícara de vinagre, uma xícara de limão. Gente que vive amargada, azedada, curtida. E você sabe aonde é que mora a razão disso? Na vida emocional e na vida sentimental, na vida afetiva, porque nós somos seres sociais, e nós não sabemos lidar com o outro. É por isso que o Senhor nos ensinou o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Se nós não nos relacionamos bem com aqueles com quem convivemos, como é que vamos lidar bem com aqueles que não vemos, com aquele que não vemos? A palavra fala isso. Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo, sendo que eu não amo ao meu irmão ao qual eu vejo? Não tem lógica. Então eu preciso compreender, que a área de perdão é uma área que eu preciso ser expert nela. Porque todos os dias o diabo vai usar alguma coisa, o diabo vai usar alguém para te chatear, aborrecer, magoar, deprimir, revoltar, indignar, todos os dias. É assim que o diabo rouba a tua paz. É assim que o diabo paralisa o propósito de Deus na tua vida. E nós, sem discernimento, não andamos em amor. A igreja, ela fala muito de amor, mas vive muito pouco. Por quê? Porque não existe amor sem perdão. Guarda isso. Não existe amor sem perdão. Quer saber o tamanho do amor que você vive? É o tamanho do perdão que você compartilha. E chega uma hora que você está treinado em andar em amor e perdoar sempre. Chega uma hora que aquilo não te fere mais, não mexe com a tua estrutura psicológica, não te abala. Isso se chama restauração. Quando você está firmado em Deus, o mais importante não é aquilo que eles falam de você, mas quem você realmente é. Reputação é o que os outros falam de você. Caráter é o que você realmente é.
E você precisa conhecer sua verdade. E aonde é que nós pecamos? Nós estamos na igreja, buscando a Deus, e muitas vezes a nossa oração, como diz lá em Pedro, está impedida. Por quê? Nós temos muitas coisas entulhando o nosso coração. Coisas de um ano atrás, 5, 15, 20, 30. Tem gente que traz aquela mala pesada, aquele fardo, aquela carga da infância, traumas, complexos, tormentos, crises existenciais, crises de identidade. Aquele que não perdoa, ele vive refém de pessoas, refém de coisas, é infeliz. E eu quero dizer para você que você tem tudo para ser uma pessoa feliz na tua vida. Se você permitir que o sol da justiça entre na sua vida, essa luz vai iluminar os teus passos. Mas se você quiser viver em trevas, em escuridão, você vai tropeçar, você vai cair. Aquilo que Deus tem para você fica retardado, paralisa, não acontece. Então guarda isso que eu estou falando. Tem muita bênção que está retida por conta de não se perdoar. E perdão, como eu disse, não é dizer, não, eu perdoei. Você tem que aprender a perdoar. O mundo pede desculpa, porque não conhece o perdão bíblico, perdão de Deus. Porque tem coisa que não se trata apenas de um erro, de uma falha, é pecado. Então para nós aquilo tem um peso maior, porque o pecado é aquilo que fere a Deus, que aborrece a Deus. Então Deus me manda me relacionar bem com você, e se eu não me relaciono, eu estou pecando, porque eu estou desobedecendo a Deus. Deus manda você se relacionar bem comigo, e se você não se relaciona, você está pecando. Até porque o pastor é uma autoridade espiritual, não que o pastor seja perfeito, mas você tem que olhar com o pastor com outros olhos. O pastor é o anjo da igreja. Você precisa ter respeito, admiração, consideração, estima pelo pastor. Você precisa orar pelo seu pastor, interceder por ele. Você precisa estar do lado dele, não somente ele do seu lado. De vez em quando dá uma oferta boa para o pastor. Eu sou bom solo. Amados, quando a gente abre o nosso entendimento espiritual, a gente não vai viver essa vida que muitas vezes nós vivemos. Por quê? O meu povo perece pela falta de conhecimento. Uma vez eu fui pregar em São Paulo, essa é boa, ô pastor Rubens. Eu estava pregando, eu falei assim, a Bíblia diz, o meu povo perece porque é ignorante. O pastor levantou na hora e falou, não está escrito isso na Bíblia. Eu falei, muito bem. A Bíblia diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento, pastor, o que ele é? Ele falou, ignorante. Sentou. Quando a revelação entra no teu coração, você vai romper. Primeiro, vai parar de discutir por bobagem. Quem briga à toa é criança. Isso significa que você é infantil. Eu tive uma situação na igreja, que o irmão, ele, marmanjo, líder da igreja, casado, com filhos,
ele brigava porque alguém comeu o pedaço de bolo que ele tinha deixado na geladeira. Era meu aquele pedaço. Estava o meu nome no pote, ele colocava o nome dele. E existia uma recomendação lá: ninguém pode comer o meu doce quando eu deixo guardado. E eu vou te falar uma coisa: Deus falou isso para não comer da árvore do bem e do mal, e Adão e Eva comeram. Então quando fala não coma, já viu, a serpente tenta, né? E eu tinha que sentar com a família, amados. Quem for que comeu o meu bolo? Pastor, ninguém confessa. Eu falei: irmão, vamos crescer. Se eu sou pai, o meu filho come o bolo que está na geladeira, ou minha esposa, ou a empregada, ou qualquer outra, está tudo certo, está tudo bem. É o fim do mundo. Então, muitas vezes nós somos assim, infantis, meninos, crianças na fé. Quem vê a gente, cronologicamente, pode ter até cabelo branco, barba branca, aparentemente somos adultos, mas as nossas atitudes, elas vão acabar nos prejudicando. Eu já dei uma máxima para vocês: tem gente que atrai e tem gente que repele. Tem gente que atrai e tem gente que repele. Perguntinha para você, não precisa me responder: você é do tipo de pessoa que você atrai pessoas ou repele? Por quê? Por causa do nosso jeitão. E eu estou falando daquilo que é comportamental. O que é comportamental pode melhorar. Não estou falando de questões de caráter. Eu estou falando daquilo que é comportamental. Uma vez, eu me lembro que eu fui para São Paulo, fazer um treinamento numa igreja lá, e a coisa não estava muito boa. Aí eu me sentei, em meia lua, com a liderança da igreja, eu e o pastor. Aí eu disse: pastor, os irmãos vão falar, e o senhor não pode se manifestar, o senhor vai ficar quietinho e falar na sua hora. Estamos combinados? Tudo bem? Tudo bem. Quando os irmãos começaram a falar, ele fechou a cara. O primeiro irmão: ó, pastor, eu acho o nosso pastor muito sisudo. Ele não ri, ele não acha graça em nada. Bom, o próximo: o nosso pastor, ele não se dedica muito à igreja. Ele trabalha secularmente, se dedica mais ao trabalho dele do que propriamente à igreja. Muito bem. E assim foi, de irmão para irmão, cada um fazendo a sua observação. Aí quando chegou na vez dele, ele falou: eu estou revoltado com esse povo falou mal de mim, esse povo me criticou, esse povo é ingrato, esse povo não me ama. Eu falei: calma aí, pastor, a coisa vai ficar melhor agora, deixa eu falar. Fala então, pastor, estou quase entregando a igreja. Ele falou: deixa eu falar. Falei: parabéns, irmãos, vocês, pela participação, pelo que vocês falaram. Ele falou: o senhor vai concordar com esse povo? Eu falei: agora o senhor vai entender. Ninguém aqui diz que o senhor era adúltero, infiel, prostituto, que traía sua esposa, que roubava os dízimos. Tudo que eles falaram não foi caráter, foi comportamento. E comportamento dá para melhorar. Pastor é sisudo, pastor vive de cara fechada. Ria, mostra os dentes, só isso. E o outro: o pastor não se dedica muito à igreja. Não dá. O pastor, ele tinha, o trabalho dele era muito puxado. Ele confessou, ele disse: olha, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo estudar, eu não tenho tempo. Eu tento na hora do almoço, quando eu paro um pouquinho,
porque é muito corrido para mim dar uma lida. Mas eu chego aqui, às vezes eu tenho que dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me fala alguma coisa através da minha boca. O povo está esperando. Não era porque o pastor não queria. Eu falei: sabe o que é o certo? É vocês honrar o pastor de vocês, tê-lo em tempo integral, para que ele possa se dedicar ao ministério. Desse jeito não dá, é difícil. O pastor não vai me visitar. Não tem como. Aí eu falei: tudo isso, gente, é comportamental. Dá para trabalhar. Vocês estão entendendo o que é comportamento em vocês? Agora, não seja uma pedra de tropeço na vida do irmão de vocês, porque vocês não administram bem as emoções de vocês. Quando eu era criança, era mais comum ter nos jardins, nos campos, na terra, o tatu-bola. Vocês não sabem o que é isso, né? Tatu-bola era um bichinho que quando você tocava nele, ele fechava e virava uma bola. Tem irmão que é tatu-bola. Se você tocar no irmão, ele se fecha. Muda de igreja. Tatu-bola. Você não pode falar nada. Você não pode fazer nenhuma observação. Se você conversa perto dele, ele já vai pensar: estão falando mal de mim. Não estão falando mal de você. Deixa as pessoas serem felizes, mesmo que estejam falando. Riu de mim. Por que riu de mim? Por que não riu para mim? Mas a pessoa, quando está doente, ela já chega na igreja travada, né? Não, pastor, hoje tudo que ele pregou foi para mim. Foi para me cutucar. Púlpito não é lugar de indireta. Púlpito é lugar de edificação, de libertação. Muitas vezes o pastor precisa pregar, sabe por quê? O problema não é com uma pessoa. Quando é uma pessoa, ele chama no gabinete, conversa sério e está resolvido o assunto. Mas quando é um espírito, esse espírito contamina muitos. É o que diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, a pessoa não está bem, ela vai contaminar outras pessoas, ela vai enfermar outras pessoas, ela vai colocar outras pessoas contra aquela pessoa com quem ela tem uma rixa. Isso não é coisa de igreja, obrigado. Isso não é coisa de família de Deus. Nós precisamos aprender a sentar, conversar, nomear os nossos sentimentos com respeito, perdoar. Nunca se sente se não for para perdoar. E sempre começa dizendo assim: olha, eu quero que você me perdoe porque eu errei. Nunca diga assim: olha, eu quero te perdoar porque você errou muito comigo. Isso é orgulho. Pronto, já estragou a conversa, a coisa não vai prestar. Então você tem que ter uma outra atitude. Pastor, mas não fui eu quem errei. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados. Aquele que tem uma atitude de humildade. Aquele que se humilha, aquele que se cala. Por que você vai querer apagar fogo com gasolina? A pessoa que quer ir para o inferno, vá sozinha, ela não tem que levar você. A Bíblia diz assim, olha, Jesus disse: ai daquele que desviaram dos meus pequeninos, melhor seria que pendurassem uma azenha, uma pedra grande de moinho no pescoço e pulassem no mar. Por quê? Ela morre e vai para o inferno sozinha, não leva ninguém. Mas não é assim que funciona. O diabo vai usar aquela pessoa próxima de você. O diabo vai usar uma pessoa da família, um parente, um amigo. Por quê? Se for qualquer pessoa, você não dá crédito. Então o diabo, ele sabe como
agir. Só que o crente, ele precisa ter muito mais sabedoria, muito mais discernimento. Eu sei qual é o propósito do diabo, eu sei onde ele está, eu sei quem ele usa e eu sei quem ele pretende. Então está amarrado em nome de Jesus. Pronto. E quando perdoa, sabe, limpa o coração, faxina todo dia o seu coração. Por quê? Porque isso vai te trazer patologias, doenças, chamadas psicossomáticas. Você vai acabar ficando doente por alguma razão. Tem gente que, pastor, eu não sei, eu estou com dores no corpo, eu estou com mal-estar, eu estou com indisposição, sabe, eu fui no médico e o médico não sabe o que é, investigamos e não apareceu nada. O que é isso? Pode ser fruto de uma situação mal resolvida. Dores de cabeça crônica, enxaquecas, cefaleia, dores no corpo, músculos, juntas, nervos, tendões, ossos. Davi não falou, por conta do pecado, que era como que se Deus tivesse quebrado os seus ossos. Então a pessoa que não perdoa, ela sofre. E não pense você que as outras pessoas estão preocupadas com isso. Por quê? Porque você tem que tomar uma decisão. Você tem que dizer: eu não quero viver isso mais para a minha vida. E você vai conviver com o outro sabendo que o outro vai pisar na bola. Em algum momento a pessoa vai cruzar a linha. E você tem que perdoar. Perguntaram para Jesus, Pedro perguntou, né? O judeu tinha o hábito de perdoar 3 vezes. Ele dobrou isso, né? E acrescentou mais uma por conta. Então, ele pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes. Aí Jesus disse, 70 vezes 7. Agora, não significa que existe um número, 490 vezes, acredito eu. Quanto que é? 70 vezes 7. Quanto é? Isso. Não significa um número. Significa que todas as vezes que alguém pisar na bola, você vai precisar perdoar. Sabe por quê? Porque nós já pisamos na bola mais de 490 vezes com Deus. Ah não, mas é por dia, pastor, por dia impossível. Não, tem gente que ultrapassa. Então, a prática do perdão para nós, ela tem que ser uma constante. Me fala uma coisa, por exemplo, as mulheres casadas, quantas vezes você não tem que perdoar o seu marido? Não adianta falar para ele, dá descarga depois que você usar o banheiro. Baixa a tampa. Não urina no chão. Parece que ele faz de propósito, deixa a poça d'água ali de urina. Acabou o papel higiênico, infeliz. Tira o rolinho vazio, substitua, por favor. Não suja todo o espelho com pasta de dente. Quando vai fazer a barba, larga a escova lá, larga o barbeador lá, joga a roupa, deixa de todos, não há de parar, meu Deus do céu, Jesus da glória. Ele chega do trabalho, ele já, a botina num canto, a meia num canto, a outra botina num canto, a outra, é um espírito, quer deitar na cama, sai da minha cama, criatura, troquei o lençol, está cheirosinho, está limpo, eu vou deitar onde? Deita no tapete. Eu não sinto aqui como se fosse a minha própria casa. Mamãe nunca falou nada. Mas eu não sou sua mãe, infeliz. Pronto. Você viu como o diabo entra? É desse jeito.
Teve um irmão que uma vez chegou em casa depois de casar. Aí ele falou: cadê a comida? A mulher falou: está na panela. Falou: você não colocou num prato e deixou no forno para mim? Falou: não. Falou: minha mãe sempre fazia assim. Falou: mas eu não sou sua mãe. Sabe o que aconteceu? Separou. Olha, se a gente não souber andar em amor e perdoar, a mulher vai ter aquele sentimento de injustiça. Pastor, o senhor não sabe, eu me sinto um burro de carga. Pastor, tem que aguentar todo mundo, são aproveitadores, são folgados. Pastores, ninguém ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha. Pastor, eu acordo de madrugada, eu vou dormir tarde. É uma luta, pastor, o senhor não sabe. Eu estou orando: Senhor, me recolhe, porque... Olha, isso virou tirania do dever. Quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que fazer com prazer. E a mulher, ela tem que falar com o marido com muita sabedoria, para ele participar das tarefas. Por quê? Porque ele mora na mesma casa, e a mulher não foi contratada para ser secretária do lar. Então o marido também tem que se envolver nas tarefas. Não é? Porque realmente, às vezes, a mulher se sente sobrecarregada. E ela tem que ser babá, ela tem que ser professora, porque ela tem que depois repassar a lição com a garotada, tem que ser psicóloga, não é? Tem que ser muitas vezes fonoaudióloga, depois ela precisa trabalhar com recreação, porque ela tem que brincar com a criança, porque o pai não brinca. O pai leva o cachorro todas as vezes que chega passear no quarteirão de noite, mas ele não brinca um minuto com o filho. Aí o que acontece? A mulher precisa ter sabedoria para lidar com as coisas, porque ela vai guardando. Quando ela casa, ela aceita tudo. E depois não tem como colocar a casa em ordem. Também a mulher não tem que ser, né, aquela sargentona. Está com fome? Quer comer? Vai cozinhar. Tem mulher aqui que faz isso. E o homem diz: sim senhora, eu vou sim. O que você quer comer hoje? Não estou falando no teu caixa, que você é cozinheiro. O Charlão olhou assim, ó. Ele trabalha fora com isso e em casa também, né, Charlie? Mas tua esposa está com criancinha nova, né? Você prefere cozinhar ou trocar fralda? Tá vendo? É assim. Então a mulher, ela acaba sendo motorista, né? Ela acaba sendo tanta coisa. E o marido chega e diz que ela não faz nada. Aí a mulher endemoniza. A mulher, quando fala que você ficou em casa o dia inteiro, você não faz nada. Ela lava, ela passa, ela arruma, ela organiza, né? Agora tem umas que quer mexer com plantinha, fazer horta. Ai, meu Deus do céu. Não é brincadeira, não. Tem marido que não tem paciência com a mulher, né? Ah, pastor, minha mulher começou a demorar muito, fui embora, largou ela na igreja. Converse com o pastor e a esposa dele, eles levam você embora. Liguei para ele, falei: negativo, rapaz, não sou casado com a tua mulher, venha buscar ela, que senão ela vai dormir na igreja. Veio muito a contragosto, mas veio, né? Aí eu falei: agora é o seguinte, segunda-feira vem para a gente conversar, vamos alinhar isso. Porque se você não trata uma situação, você vai ter que resolver um problema. E não é assim? Quando a gente lida com o amor, quando a gente vive isso, a vida fica tão leve, gente. Não tem mais aquele negócio, sabe? Aí falou alguma coisa, zanguei. Olhou torto, zanguei. Ah, comentou alguma coisa, chegou no meu ouvido, zanguei. Tudo zanga.
Tudo zanga. Então não dá para ser feliz assim. A gente tem que ser leve. E a gente não aprendeu a ser leve. A gente aprendeu a ser pesado. E tem gente que não aguenta. É por isso que os casamentos acabam. É por isso que os relacionamentos acabam. É por isso que as pessoas se separam. E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. E nessa hora a gente fala, é verdade, mas eu conheço um monte de gente que é pesado. Não, a gente tem que dizer assim, eu sou pesado? Eu sou essa pessoa? Será que eu não sou chato? Será que eu não sou inconveniente? Será que eu não sou demasiadamente exigente? A gente tem que começar a pensar nisso. Sabe, você sentar com a sua esposa, e você sentar com o seu marido, e perguntar para ele, amor, eu sou leve para você? Cuidado com a resposta, porque pode custar o seu casamento isso. Eu sou leve para você? Marido, sabe, eu sou leve para você? E não é hora de brincar, né? É hora de falar sério. Por quê? Porque eu quero te fazer feliz. E para eu te fazer feliz, eu preciso ser feliz. Então, se eu não sou feliz, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Agora eu te falo, quem anda em amor, seguindo o exemplo de Cristo, não tem tempo ruim, gente. Chega na empresa sorrindo, trata as pessoas com carinho, faz o seu trabalho, acaba ajudando os outros. Não tem esse negócio, não é minha função, eu não vou fazer, porque eu não ganho para isso, porque quando é mais de uma função, como é que é chamado na empresa? Como? Acúmulo de função. Tudo para nós é o fim do mundo. Tem marido que eu peço alguma coisa, ele quer fazer de bom grado. Aí eu digo, não faça. Por quê? Porque a esposa não está nisso com ele. Às vezes eu peço para a esposa, e ela quer fazer de bom grado, mas o marido não está nisso com ela. Então é melhor não fazer, para não criar intriga, encrenca. Agora é tão bom quando a gente é bem resolvido, é ou não é? Eu sei quem eu sou em Cristo, eu conheço a minha verdade, eu estou na paz. Mais paulada do que leva pastor, gente. Pastor é caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, criticado, execrado em praça pública, e está tudo bem. Eu tenho que continuar o meu chamado, eu não posso parar. E é isso que você tem que aprender, você precisa ter foco. Porque tem hora que o diabo quer desfocar você. Se você olhar para a pessoa que caminha com você, você desiste. Porque muitas vezes parece que o inimigo entra, né? Se não no marido, entra na esposa. E se não entra nem no marido nem na esposa, entra no gato, entra no cachorro, no periquito, no hamster. Na criança entra, gente. Porque não é possível um negócio desse. Chega uma hora que você pensa, não, eu quero sumir, desaparecer. Eu quero ir para Marte. Como que é o nome lá daquele ricão que tem que foguete? O Elon Musk. Não, eu tenho que ser amigo desse cara. Eu tenho que botar eu de graça num foguete desse para me mandar para Júpiter. Eu não quero mais viver na Terra, não. Eu quero te falar uma coisa, que não é fácil mesmo viver. É trabalhoso a gente construir relacionamentos sólidos. Sabe? Se eu perguntasse para você assim, quem é teu amigo de verdade? Quem é tua amiga de verdade? Com quem você tem uma aliança? Que é por você. Se precisar de um rim, ele te oferece. Não sei se vai dar, mas ele vai te oferecer. Quem? Sabe por quê? A gente acaba vivendo uma vida muito solitária. Ainda mais a gente que é crente. Tudo é do diabo, né? Tudo é do Satanás, tudo é do capeta. Outro dia, eu fui na casa de um irmão. Outro dia é força de expressão. O irmão estava ouvindo uma música sertaneja raiz lá. Aí entrou
um irmão comigo, ele falou, pastor, o irmão está desviando, né? Eu falei, quem está desviado é você, irmão, julgando ele. Para de ser estraga-festa. Não, mas só ouviu a música que ele estava ouvindo? Eu não lembro que música era, eu só sei que era um clássico da música sertaneja. Era um poema, gente. Não é igual hoje, que hoje é tudo... A pessoa não canta com a boca, ela canta com o traseiro. E o povo adora isso. É que eu não sei fazer quadradinho de 8. Vai de 3 mesmo. Mas é ridículo. Eu falei, irmão, seja leve na vida dos outros. Esse irmão era terrível. Um dia abriram a geladeira perto dele e viu uma garrafa de vinho. Falou, pastor do céu, Jesus está voltando, é bêbado. Eu falei, ô irmão, o menino aqui falou que você vai para o inferno, que você é um bêbado. Eu falei, não, a gente comprou para fazer carne, pastor. A gente não tem o hábito de beber, é para fazer carne. Né, Charlie? Tem gente que faz carne com vinho, flamba com rum. Aproveita, toma um golinho, né, Charlie? Você está liberto, né? Graças a Deus. Mas vocês perceberam? Ninguém pode postar foto de nada que a pessoa tem que julgar. Manda para mim, pastor, dá uma olhada, Instagram, agora, copiei, colei, estou mandando para o senhor, recebe aí! Falei, irmã, presta atenção, isso é inveja. Você está com inveja, porque eu fui passear. Não, só viu o biquíni. Eu falei, irmã, se você tivesse um corpo desse, você botava um negócio desse aí. Falei, não, está amarrado, pastor, sai, Satanás. Falei, irmã, não, sabe, tem coisa que você tem que orar só. Não tem que espalhar. Não, pastor, mas o senhor tem que ser mais rígido. Falei, se tiver, tem que começar com ele. Você percebeu como nós somos hoje? Agora, não estou dizendo que você vai viver como cristão sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai balizar a tua vida. Uma vez veio um casal, brigado, falou, pastor, eu quase não vim na igreja. Por quê? Não, porque ele falou muito da minha roupa e não sei o que e tal, eu queria saber a opinião do senhor. Eu falei, olha, irmã, se você pedisse a opinião do Espírito Santo, você não ia precisar nem da minha opinião. Acabou. Eu vou ser consultor de modas agora. Tem gente que fala, pastor, o senhor não sabe. O irmão, é o carro dele, está lá em tal lugar, tá balançando o carro. Vamos lá, pastor, dar um flagrante do irmão. Eu falei, irmão, eu sou fiscal de crente, polícia de crente. Para. Por favor. E a gente afugenta as pessoas da igreja, sabe por quê? Porque se a gente é amoroso, ser amoroso não significa permitir tudo. A gente precisa ter filtro. Mas você precisa, é claro, que depois a gente conversa, em amor. Senão você vai achar que, né? A gente chama, fala, olha, os da família de Chloé me falaram, ou Chloe, né? Me falaram isso, isso e isso. Confere, era você mesmo, irmão. Por quê? Porque a gente tem que dar testemunho. Isso tem acabado com a igreja em nossos dias. Rede social está acabando com testemunho. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu não posso tudo. Então eu preciso do Espírito Santo. Porque o que está faltando hoje na igreja é o Espírito Santo. Porque vida religiosa, tem um monte de gente que tem. Eu fui na casa de uma irmã, eu achando que essa irmã era muito crente. Eu pedi para usar o banheiro. Quando eu entrei no banheiro, uma vela de 7 dias acesa. Eu falei, irmã,
perguntar um negócio. E aquela vela no banheiro? Ah, é para o meu anjo da guarda, proteger a família. Eu falei, irmã, mas presta atenção, você não é convertida, nascida de novo, cheia do Espírito Santo de Deus, mas é pecado. Eu falei, a senhora vai voltar para a sala de discipulado, a senhora tem que ser urgentemente doutrinado. Tem coisa que a pessoa não faz por mal. A pessoa não faz porque ela quer muitas vezes, mas é porque não sabe. E se a gente orienta, instrui, aconselha, sem julgar, porque a primeira coisa que a gente faz, vai para o inferno, viu? Pronto, a pessoa bloqueia, não quer nem te ouvir. Você já lançou ela no inferno? Você não viu como eu tive que falar da irmã? Trouxe a irmã. Eu me senti Jesus quando trouxeram aquela mulher em adultério, foi pega em flagrante, né? E pelo que consta, estava peladona. Adultério, não é? Eu acho que não deu tempo nem para pôr a roupa. Irmã, se você tivesse perguntado para o Espírito Santo, não precisava perguntar para mim. Certo. E tem gente que é humilde. Essa irmã, a partir desse dia, ela perguntava para o Espírito Santo, Espírito Santo, como é que eu estou? Dá uma voltinha lá no espelho. Entendeu? O marido falava, não, agora você está 10, está 100, está 1000. Está bonitona. Agora, é aquilo, né? Não, hoje é assim, não tem roupa para a igreja, tem roupa para trabalhar, tem roupa para academia, tem roupa para natação, tem roupa para balada. E aí? Você não tem que condenar, você tem que amar. Sabe por quê? A gente também já foi muito torto, não foi? Misericórdia. Eu vi umas fotos minhas de alguns anos atrás. Jesus da glória. Tênis All Star verde, calça azul royal, camiseta abóbora e uma regata preta por cima. Gente, carteirona abóbora emborrachada, Ocean Pacific na época. Falar para você, viu? Era um negócio. E o cabelo? Parecia que eu estava em Woodstock. Negócio terrível. Então a gente também teve o nosso tempo, a nossa época. Então os irmãos que chegam na igreja, vocês têm que abraçar. Vocês têm que ser agradável a ponto deles dizer assim, nossa, eles são tão legais, eu gosto de estar no meio deles. Agora, se deixar o irmão de canto, você ficar olhando torto para ele, não. E é assim, né, Margão? Outro dia nós estávamos lá com um camarada conversando, e se sente à vontade. Por quê? Porque você não... Tem gente que nessa hora, eis que te digo, o inferno vai esquentar 7 vezes mais para te receber nas profundezas. Para que isso? Segundo de Reis, capítulo 6, versículos de 21 a 23. Diz assim: e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão, água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Sabe o nome disso? Estratégia. Qual é o nosso desejo? Vingança. Qual é o nosso desejo? Pagar o mal com o mal. E você não vê a hora de chegar essa oportunidade. Aqui, os inimigos foram aprisionados.
e trazidos para o profeta, o que é que nós vamos fazer com eles? Vamos feri-los? Vamos matá-los? Ele falou, não. Vocês vão cuidar deles, vão honrá-los. Prepare o melhor banquete, a melhor mesa. Cuide deles. E depois, pode soltá-los. Sabe o que foi que aconteceu? Por conta dessa atitude, não houve mais guerra dos sírios com Israel. Vou contar rapidamente a vocês que um dia nós tínhamos uma vizinha num prédio que tínhamos alugado, uma vizinha presbiteriana, nada contra a igreja presbiteriana, mas essa irmãzinha me deu muita dor de cabeça. Começávamos o culto, ela chamava a polícia, a casa dela ficava nos fundos da igreja. Aí eu fiquei pensando o que fazer com essa irmã. Dá vontade de orar, pedir para Deus recolher, não dá? Mas a gente não pode fazer isso, é oração feiticeira. Deus me deu uma estratégia, Ele me levou nesse texto. O que eu fazia? Época de Natal, a gente levava um panetone caprichado para ela. Tinha feijoada na igreja, a gente levava feijoada para ela. A primeira era dela, caprichada. Tinha festa do sorvete, a gente levava para ela lá 2 caixas de sorvete. No começo ele dizia, não quero. Falou, se a senhora não quiser, vai ficar aqui, vai fazer uma lambança, o cachorro vai derrubar, e é melhor a senhora pegar. Aí a gente virava as costas, e ela saía no portão, dava uma olhadinha assim, e pegava, e toda contente entrava para dentro da casa. Sabe o que foi que aconteceu? Não tivemos mais guerra com o rei da Síria. Ela nunca mais encasquetou com a gente. Por conta disso. Porque você tem que ter esse coração. Lá na empresa onde você trabalha, procura falar pouco. Não se envolva com as pessoas que tem uma conversa errada, uma conduta errada, que fala geralmente de chefia, que fala contra a liderança. Se afasta dessa turma. Essas pessoas fazem mais mal do que bem. Você, como cristão, não pode amaldiçoar o lugar onde você está. Você tem que abençoar. Então você começa a ser mais seletivo. Você tem que ter sabedoria. A palavra de Jesus foi: Deus, eu não oro para que os tire do mundo, mas que os fortaleça, para que possam resistir às tentações. Sempre você vai conviver com todo tipo de gente. Igreja é do mesmo jeito, amados. Igreja tem o bom, tem o ruim, tem o carne de pescoço. Igreja tem aquele sincero, mas tem aquele que tem um coração enganoso. Tem aquele que é comprometido, tem aquele que não quer nada com nada, tem aquele que contribui, tem aquele que nunca vai dar uma oferta, uma semente na vida. Tem aquele que é consumidor e o outro, Regis, tem o doador e tem o consumidor. Tem aquele que serve, tem aquele que não serve. Jesus falou, os bodes vão estar junto das ovelhas, o trigo vai estar junto do joio, e o próprio Senhor disse: deixa que eu vou cuidar disso na prestação de contas. Então você precisa aprender a perdoar, a limpar o coração. E o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Diga isso, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Quem não perdoa sofre. Fica lembrando do que aconteceu, e lembrar do que aconteceu é sofrer em dobro. Como perdoar? Por exemplo, um botijão de gás está lá com a sua chama acesa. Quando você fecha o gás, ainda vai queimar um pouco o gás da mangueira. Daqui a pouco vai fazer assim, ó. E a chama se extingue. Você tem que aprender a fechar a torneira.
Aí você vai dizer, não, mas pastor, ainda eu estou com os pensamentos, ainda eu estou com os sentimentos, ainda eu estou, meio abalado com o que aconteceu, mas fechou a mangueira, perdoou, liberou, abençoou, a chama vai apagar. Não deixa o diabo tornar você raivoso, vingativo, cheio de maldade no coração. E muitos de nós que são crentes, que estamos na casa do Senhor, nós vivemos desse jeito. Nós vivemos desse jeito. Não demora muito tempo, a gente revela quem a gente é. Nós já vimos as outras passagens. Abra em Isaías 55:7. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Sabe como que a gente perdoa? É pela graça de Deus. Nós não sabemos perdoar, mas o Espírito Santo nos ensina a perdoar. Eu quero te falar que nesta noite, portas de prisões vão ser abertas. O Senhor vai te tirar da cena que você esteve durante anos. Coisas que te trouxeram sofrimento, angústia, desespero. Coisas que aconteceram lá com seus pais, e você se lembra. Irmãos, irmãs, família. Pessoas aqui foram de fato muito machucadas, muito feridas, foram injustiçadas, ameaçadas, foram perseguidas, e Deus tem poder de trabalhar no nosso coração, e de trabalhar no coração dessas pessoas, e de convertê-los ao Evangelho. Uma vez eu estava dentro de um ônibus, eu entrei e me sentei do lado de uma pessoa, e eu vi que na hora que eu sentei, essa pessoa, ela deu uma encolhida. Quando eu olhei para essa pessoa, foi uma pessoa que eu tinha tido um problema lá atrás. A gente literalmente, quando eu não era convertido, nós saímos no soco. E o camarada achou que eu ia vê-lo e de repente podia brigar de novo. Eu olhei para ele no ônibus, falei: é você que está aqui, tudo bem? Ele falou: tudo. Falou: olha, eu quero te pedir perdão, porque lá atrás eu era tão ignorante, eu não conhecia Jesus de verdade, me perdoa pelo que eu fiz com você. Hoje, se você quiser bater em mim, a gente desce ali no primeiro ponto, pode arrebentar minha cara, eu deixo. Ele falou: que é isso, imagina, tá louco, hoje eu sou casado, hoje eu tenho minha família, foi coisa que passou, que ficou lá atrás. Eu falei: você me perdoa? Ele falou: te perdoo, mas eu pisei na bola com você. Olha, se eu fosse, eu tivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa. E a gente se consertou ali. Ele falou: o que você faz da vida? Eu falei: hoje eu sou um pastor. Eu falei: que bom, né? Eu falei: graças a Deus. Amados, veja o que o diabo faz. Veja o que ele pretende fazer com você. Não deixe ele fazer isso. Tudo que o diabo quiser que você faça, você vai fazer ao contrário. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim: Deus, neste momento, eu quero limpar o meu coração. Eu quero arrancar dele tudo aquilo que não é do teu agrado, tudo aquilo que me paralisa, tudo aquilo que me vence, tudo aquilo que me derrota. Eu quero neste momento, Senhor, perdoar, limpar o meu coração e liberar a tua bênção sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus.
Agora você vai falar bem baixinho, ninguém precisa ouvir o nome da pessoa que você vai orar. E você vai dizer o nome da pessoa que, sabe, o Espírito Santo te trouxe à mente, que você ficou realmente magoado, chateado, aborrecido, ferido. Diga o nome dessa pessoa bem baixinho. Senhor, eu perdoo o fulano, o cicrano, o beltrano. Se for para perdoar até o pastor agora, perdoa, porque pastor também erra, pisa na bola, muitas vezes não percebe. Eu tenho que perdoar vocês todo dia. Não tem mordida mais dolorosa do que mordida de ovelha. Pronto, agora você vai dizer assim: em nome de Jesus, eu perdoei estas pessoas, limpei o meu coração, pelo fato de me terem machucado. Agora, o diabo não tem mais autoridade na minha vida, não pode mais amarrar a minha vida, impedir as minhas bênçãos. Em nome de Jesus, eu ordeno, sai da minha vida. Vocês não podem mais me atacar nas minhas emoções e sentimentos. Vocês não podem mais tocar na minha vida afetiva. Em nome de Jesus, eu creio que eu estou liberto. Eu creio que eu saio daqui hoje diferente como entrei. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivendo o teu amor e quero perdoar sempre, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria que você agora pudesse, antes de ir embora, liberar a sua oferta de amor. Eu gostaria que você pudesse entregar a Deus algo especial, algo que te custa, algo que seja importante para você. Eu gostaria que você contribuísse com o avanço e o crescimento do reino de Deus. Nós temos vivido tempos tão turbulentos, temos vivido tempos assim tão difíceis, onde as pessoas têm fechado os seus corações para Deus, e nós mais do que nunca precisamos muito nos fazer presentes aonde nós estamos. Você é responsável de manter a nossa igreja de portas abertas, esta obra ativa. Que Deus possa te levantar como um dizimista fiel, um ofertante fiel, que você possa ser um mantenedor, um grande mantenedor na casa de Deus, que você possa fazer a sua parte, porque quando você faz a sua parte, Deus vai fazer a sua parte. A irmã lá atrás está balançando a mão, ó. Você pode fazer o seu Pix, está em tela o nosso Pix, também está na nossa transmissão no YouTube e Facebook. Eu gostaria que você fizesse hoje a sua oferta. Se você não fizer, você pode fazer a transferência, depósito bancário ou entregar na administração da igreja. Nós temos cuidado da nossa igreja e a oferta que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida, em nome de Jesus. Se o teu amor insiste em me chamar, vem renova o meu interior e acende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas erras e ver o Salvador, vindo águas agitadas, vou com Ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti.
neste momento nós estendemos as nossas mãos, regando as sementes que foram plantadas nesta noite na tua obra. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, aqueles que são dizimistas e ofertantes, aqueles que voltaram a dizimar e ofertar, aqueles que são novos e estão se tornando dizimistas e ofertantes. Abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Nós cremos na tua misericórdia, sabemos que o Senhor envia a chuva para os justos e injustos, que o teu amor possa nos constranger a ponto de sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e que ninguém é tão pobre que não possa oferecer a ti alguma coisa. Recebe, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa oferta. Em nome de Jesus, prospera, Senhor, a nossa igreja. Prospera cada irmão, cada irmã. Olha para aqueles que estão em busca de uma oportunidade, para aqueles que estão passando por um processo de seleção. Olha para aqueles que estão à espera de um contato da empresa. Em nome de Jesus, opera este milagre. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que trabalham por conta, autônomos, profissionais liberais. Que a tua bênção financeira, econômica e material seja sobre a vida do seu povo. E nós sabemos que não somente ela, mas também a bênção da cura, da libertação, da restauração e da salvação. Obrigado, Pai, porque tu sempre nos ouves, em nome de Jesus, amém. Pai, nós oramos e abençoamos a vida do Elias. Ele está em estado grave na UTI e pedimos, Senhor, um milagre para a vida dele. Neste momento, Senhor, visita agora este homem. Entra, Senhor, nesta sala de UTI. Reverte este quadro. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de morte, profetizamos vida, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada pedido de oração, cada projeto de vida. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de votos dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Quero agradecer ao pastor Rubens, quero agradecer a você também. Como é teu nome? Williams. Williams. Quero agradecer muito a vocês, obrigado pelo presente. Vocês podem conversar com eles sobre o Rema que está lá em Atibaia. Deus abençoe vocês que estão aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Vão na paz e nos vemos amanhã no curso de batismo às 19h30. Domingo culto às 19 horas. Deus abençoe.